Olá, meu nome é Tindarina. Eu não sou muito boa com essas coisas, eu fico com vergonha. Sou super tímida, mas eu tô aqui pra falar um pouco sobre a Ivete, essa mulher maravilhosa que mudou muito a minha vida. A gente se conhece há quase 2 anos, eu acredito. E a gente se conheceu ano passado, parece mais tempo, né, Ivete? Mas a gente se conheceu ano passado, em um momento muito delicado da minha vida, assim. Eu moro em Dublin, na Irlanda. Nesse tempo a Ivete estava aqui. Eu tava muito na dúvida ainda sobre o que eu iria fazer da minha vida, assim, porque mudar de país são passos importantes, assim, né, que a gente dá e exige muita cautela. E também estava na minha busca do meu autoconhecimento, de me entender mais como pessoa, como que é a Tinderina no mundo. E aí, por uma indicação de uma super amiga minha, na verdade, duas amigas nossas, inclusive, eu cheguei até a Ivete e foi transformador, assim, mudou muito minha vida. Eu me reconheci como pessoa, reconheci a minha força, porque a Ivete, ela tem esse poder, assim, com toda a simplicidade do mundo, poder fazer a gente chegar a coisas incríveis sobre nós mesmos e sobre o mundo. E também toda a sabedoria que ela compartilha com a gente, toda a humildade, eu acho que todo o compromisso realmente com a espiritualidade, a gente consegue enxergar na Ivete, conversando com ela, assim. Eu sou é, muito grata, assim, por tudo que a gente já viveu. Eu fiz questão de praticamente toda a minha família conhecer a Ivete, minha mãe conhecer a Ivete, minha irmã conhecer a Ivete, minha madrinha acabou de conhecer a Ivete numa sessão há alguns dias atrás. E eu faço questão de falar da Ivete para todo mundo, assim, que ela é a nossa bruxa rainha, assim, bruxa master, que sabe todas as coisas e que nos doa com tanto amor, com tanta humildade, como eu já disse, e realmente vivendo a missão de vida dela, assim, e fazer a gente chegar a nossa. Muito obrigada, Ivete, por absolutamente tudo. Eu amo muito, muito, muito você. Olá, eu sou o Cristiano. Eu sou a Susana. Estamos aqui para falar um pouco da Ivete e Estamos-vos a gravar de Portugal, de Portugal, de Carrazeda de Anciães. uma terra bem pequenina. Vamos começar por vos falar como conhecemos a Ivete. Nós conhecemos a Ivete através do futebol, e porque o marido da Ivete, o Rodrigo, foi treinador em Carrazeda e ele conheceu o nosso filho e viu no nosso filho algum talento para o futebol e abordou-nos várias vezes sobre isso e depois a nossa amizade foi crescendo com o Rodrigo e com a Ivete e inclusive depois fomos falando, fomos conversando até que um dia o Rodrigo fez anos, convidou-nos para os anos e nós fomos aos anos do Rodrigo, continuamos a conversar e a perceber quem era a Ivete e a Ivete a perceber quem nós éramos. Falou-nos das experiências de vida, da vida dela. E aquilo E despertou-nos aquilo algum interesse. despertou-nos interesse. E foi quando nos propôs se queríamos fazer uma terapia de regressão. E não fizemos terapia de regressão porque tivéssemos algum problema ou quiséssemos resolver alguma situação da nossa vida. Foi mesmo a título de curiosidade. No entanto, sentimos que a experiência de terapia de regressão nos abriu caminhos, nos tornou pessoas diferentes no sentido de compreender melhor as situações da vida. Havia coisas que não se conseguiam compreender e com a terapia de regressão foi mais fácil. Foi mais fácil. Então, através daí,
foi através daí que nós começamos a ter outras experiências com a Ivete. A Ivete também nos ajudou muito no desenvolvimento dos nossos projetos. Ela ajudou-nos a selecionar caminhos, os projetos que tínhamos na altura. Ela ajudou-nos a selecionar caminhos e a fazer escolhas e a selecionar até pessoas. E foi muito bom. Conseguimos ter uma evolução. Conseguimos evoluir muito nos nossos projetos, porque até ali estava tudo estagnado, estava tudo encravado. Era como se fosse uma missão impossível. Era como se fosse uma missão impossível. E através dos ensinamentos e experiências que ela nos transmitiu, conseguimos desbloquear os nossos caminhos. Conseguimos concretizar alguns projetos que ainda não estão todos concretizados. Ensinou-nos a ter fé, ensinou-nos a acreditar através dos rituais que ela passou para nós. E foi isto. A Ivete foi um anjo que nos caiu. Acreditamos que os nossos caminhos se cruzaram porque já tinha que ser. Já tínhamos que nos encontrar. E foi as melhores pessoas que nós conhecemos na nossa vida. Embora ela esteja longe, está sempre perto de nós. E contamos que ela nos venha visitar um dia. O mais breve possível. O mais breve possível. Estamos cá à espera dela. Será recebida com todo o gosto. Todo o amor e todo o carinho, que é o amor que ela tem para nos dar e que dá a toda a gente. É uma pessoa... É uma pessoa com muito conhecimento. Com muito conhecimento, muita solidariedade, amiga. Muito amor para dar a toda a gente. E foi isso que ela nos também transmitiu. Foi isso tudo, prontos. E é assim, é o que temos a dizer da Ivete. Um grande beijinho, fiquem bem e até um dia, Ivete. Esperamos-te aqui na nossa casa. Já. Olá, eu me chamo Juliana, moro em Dublin, na Irlanda, e devo conhecer a Ivete, deve ter quase 10 anos. É muito o que a gente faz aqui em Dublin. A gente traz a Ivete para os workshops holísticos. Normalmente são 4 horas, que às vezes fica pouco. A gente sempre vai um pouquinho a mais. E esses workshops, assim, são sempre para melhorar a qualidade de vida da pessoa, despertar, entendeu? A espiritualidade, despertar o interno para que somos todos seres humanos, temos traumas, frustrações, precisamos nos conhecer internamente, entendeu? E a Ivete nos workshops, entendeu? Quando ela fala de toda a experiência que ela tem, ela consegue falar para cada um de lá, entendeu? Você percebe durante o workshop como o que ela fala, entendeu? Realmente toca a pessoa exatamente do jeito que deveria tocar, entendeu? Para que aquela pessoa desperte, para que aquela pessoa entenda, entendeu? E comece a sua mudança para a sua própria felicidade, seu próprio desenvolvimento espiritual. Assim, os workshops estão sempre, as pessoas sempre estão pedindo quando é que a Ivete volta, como é que a gente vai fazer agora nessa pandemia e tudo, assim. Então tem sido muito bom. Recomendo mesmo a Ivete, com toda a experiência que ela tem. E eu também tenho a minha experiência pessoal, que a Ivete ajudou muito, na verdade ajudou a fechar esse ciclo que começou com a minha filha, ela teve terror noturno, ela falava muito de uma irmã gêmea, e brincava com a irmã gêmea, e ela desenhava, e estava sempre falando da irmã gêmea, tanto que a professora da escola perguntou para mim se ela tinha uma irmã, entendeu? Então, de tão real que era para ela essa irmã gêmea, né? E nesse tanto também desenvolveu um terror noturno, que foi muito. Então a Ivete foi assim chave para ajudar a mim e a Ana Júlia a conseguir superar essa. Graças a Deus ela consegue. A Ana Júlia foi uma criança que não dormiu durante a noite inteira até os 7 anos de idade, dos 7 aos 8. Teve esse período que foi um período espiritual de fechamento mesmo, de talvez despedir da irmã, ou talvez entender que a irmã está num plano espiritual e não aqui, entendeu?
e organizar. E se não fosse a Ivete, talvez a Juliana não teria conseguido sair dessa. E a gente estaria estressado. Foi bem difícil. O terror noturno é clinicamente comprovado. Foi a Ivete mesmo que diagnosticou isso, eu não sabia. E quando eu fui pesquisar, o terror noturno é comum numa boa porcentagem da população em crianças e até em adultos. Então, e hoje em dia, dorme a noite inteira, sem problema nenhum, graças a Deus. Então, eu tenho 2 recomendações muito boas. Essa dos workshops, que são maravilhosas. As pessoas adoram, saem de lá assim, transformadas. E a minha pessoal, né, com a minha filha, da transformação dela e de desconectar ou tentar entender, entendeu? O que é o mundo espiritual e o mundo daqui. Então, assim, Ivete, maravilhosa. Olá, meu nome é Karina Miranda. Eu conheci a Ivete há 8 anos atrás, mais ou menos. Eu morava na Alemanha e ela morava na Itália. E nós tivemos uma conexão espiritual muito forte desde o princípio. Ela é uma pessoa super especial, maravilhosa, dotada de uma sabedoria muito grande. E então eu sempre fui interessada nesses assuntos de regressão, de vidas passadas, por motivos particulares e experiências particulares minhas. E então eu sempre absorvi muito do que a Ivete falava comigo, de todos os conselhos que ela me dava, e eu tinha vontade de fazer uma regressão devido a muitos traumas vividos na infância, na adolescência, alguns na vida adulta. Mas em 2017 eu desenvolvi uma doença crônica e então eu passei por um período de tristeza, de revolta, de negação, até que no ano passado, 2019, eu falei com a Ivete que eu queria realmente fazer uma sessão de regressão para ver se eu encontrava respostas, e eu encontrei. Eu as encontrei, eu sou muito grata a Deus por isso e a Ivete também por ser instrumento divino na minha vida. E hoje eu sei o porquê das coisas, então hoje eu não tenho mais esse sofrimento de revolta, de porquê comigo, porquê. Hoje eu sei que existe um porquê, né? Então me trouxe uma paz e uma tranquilidade que realmente eu não encontrei antes e era o que eu estava buscando, era o que eu necessitava. Então foi justamente através da terapia de regressão ministrada pela minha amiga querida Ivete Scarpari que a minha vida mudou. Eu digo que aquele determinado dia foi um divisor de águas na minha vida, porque hoje eu sei coisas, eu sei respostas para perguntas que eu tinha há muito tempo. Então, isso foi de extrema importância para mim. Então, essas são as minhas experiências com ela, um pouquinho só, porque se eu for falar aqui tudo, de todas as formas que ela já me ajudou durante esse período de tempo que nós nos conhecemos, teria que ser uma novela. Mas é isso, eu sou muito grata, louvo a Deus pela vida da Ivete e tenho uma gratidão imensa no meu coração pela pessoa que ela é e pelo dom que ela possui. Oi, tudo bom? Meu nome é Letícia, eu moro em Dublin, na Irlanda, já fazem uns 14 ou 13 anos. E eu conheço a Ivete há praticamente quase uns 10 anos por aí. Ela me conheceu bem nova aqui na ilha. E ela é uma mulher maravilhosa, tanto como terapeuta holística, quanto pessoa. Ela trabalha com várias linhas que são muito, muito, muito importantes e ela faz tudo muito bem, como boa capricorniana que ela é. Então, ela mexe com terapia de regressão. Na época que eu conheci ela, inclusive, ela era muito famosa por isso, que ela dava esses workshops no centro espírita que eu voluntariava. E, além disso, ela é uma excelente taróloga. Toda vez que eu quero tomar uma decisão importante na minha vida, eu sempre contacto a Ivete, porque é a leitura de tarô mais certeira que tem, se for bem honesta. Tanto que eu recomendo ela pra todo mundo que eu conheço. Tipo, todo mundo. Quando alguém me fala que tá passando por uma situação que precisa tomar uma decisão, eu sempre falo, você tem que mandar mensagem pra Ivete que ela vai te dar um norte, com certeza. E até agora não teve
única leitura de tarô que ela não acertou o que ia acontecer. Inclusive, é até chocante o quanto ela conhece acessar o tarô de Crowley através dos dons dela. Ela realmente conhece muito esse baralho. Esse deck, o oráculo, no caso. Então, assim, além disso, ela mexe com numerologia. Então, ela sempre checa a sua numerologia antes de começar a leitura do seu nome e tudo mais. E ela agora fez recentemente um curso de aromaterapia. E eu acho muito legal que ela tá expandindo esses dons dela para outras áreas, que eu tenho certeza que vai dar super certo, porque ela é a pessoa mais cheia de dons maravilhosos que eu conheço. É uma bruxa maravilhosa e uma pessoa incrível. Então, eu mais do que recomendo o trabalho dela, e você seria louco ou louca de não agendar a sua consulta com ela. Seja para terapias regressivas, de regressão, ou para o tarô, ou então, no caso, para grafologia, numerologia, ou então aromaterapia. Como disse, a mulher cheia dos dons. Mas enfim, espero que você goste tanto quanto eu, porque eu adoro a companhia dela. É uma pessoa incrível. Você não vai se arrepender. Beijo. Olá, meu nome é Miyoko Elsa. Eu conheci a Ivete quando estive em Dublin e ela ia fazer um workshop no centro espírita que nós frequentávamos. E na ocasião, o workshop dela era sobre numerologia e algumas outras técnicas. Depois eu tive a ocasião de conversar pessoalmente com ela e soube que ela fazia regressão de vidas passadas e nós marcamos um dia para fazer lá em casa. E nessa regressão de vidas passadas, eu tive a experiência e constatei o que eu já havia intuído. Quando eu fiz a regressão, eu me vi como um soldado romano, toda a vestimenta, espada, tudo aquilo que representa o soldado romano. Eu me vi perseguindo os cristãos e tive que fazer um trabalho bastante forte, porque ainda havia alguns resquícios com relação a essas mortes. E nós fizemos um trabalho de resgate a alguns espíritos que ainda tinham rancor com relação a isso. Então, nós fizemos um trabalho para que eles fossem resgatados e me perdoassem sobre isso, né? Porque passou-se 2000 anos e ainda a gente tinha esses rancores, essas mágoas. Então, foi feito um trabalho, foram resgatados, graças a Deus, e ficou um pouco melhor, né, para mim nesse sentido. Na ocasião, nós íamos para fazer turismo em Roma e um dos passeios era no Coliseu. Também a Ivete e eu fizemos um trabalho para que eu, quando estivesse no Coliseu, não tivesse nenhum desconforto com relação ao local. E realmente aconteceu isso. Quando eu cheguei lá, eu não tive desconforto nenhum, consegui sim visitar o Coliseu, muito bonito por sinal, mas não houve nenhum desconforto nesse sentido. Então, a Ivete me ajudou muito nesse sentido, de constatar e de confirmar tudo que eu tinha como intuição. Tá? Então, é uma coisa que me ajudou bastante e agradeço a ela por ter feito isso e por ser a profissional que ela é, porque eu acho que esse tipo de experiência você tem que ser feito com uma pessoa que seja responsável e que também te dá um suporte de acompanhamento, porque não é somente fazer a regressão e só. Você tem que ter um feedback, você tem que ter um acompanhamento, porque essa técnica é séria e não é qualquer um que pode fazer. Para mim, né? Acredito nisso. Então tem que ser uma profissional e sei que a Ivete e constatei isso, tá? E não só comigo, mas com os outros amigos meus também. Então, é isso que eu tenho a dizer. Agradeço muito a Ivete, apesar de ela estar longe da gente. Eu estou aqui no Brasil, ela está na Inglaterra, mas a gente ainda mantém contato. Então, um abraço forte, Ivete, e muito obrigada. Bom, meu nome é Regina,
e eu vou contar um pouquinho da minha história com a Ivete. Eu conheci a Ivete em 2019, o que quer dizer que faz bastante tempo, numa convenção onde eu estava trabalhando e a Ivete era uma das palestrantes. E foi um momento bastante interessante da minha vida e talvez a minha primeira grande perda. Eu falo talvez porque eu já havia perdido minha mãe, mas a minha avó materna substituiu isso de uma forma brilhante. Então ela se tornou uma pessoa muito importante na minha vida. Bom, foi minha primeira experiência para fazer uma regressão e me ajudou demais. Me ajudou demais, eu não tenho palavras para descrever toda a sinergia e toda a ajuda que eu recebi, toda a energia que eu recebi nesse dia e nesse momento. Bom, a partir dessa data, eu e a Ivete, a gente ficou em contato, mas logicamente não é um contato próximo, porque cada uma correndo para um lado da vida e enfim. Bom, a nossa segunda experiência foi ainda mais inusitada. Eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos e a minha irmã já morava aqui e nós tivemos, infelizmente, um ano muito difícil e ela acabou falecendo. Por causa disso, eu fui fazer uma viagem para a Itália para voltar de navio da Itália para o Brasil com uma amiga minha muito querida, que é a Luciana. Quando eu cheguei na Itália, a Luciana me fala se eu podia fazer um favor de buscar uma pessoa na estação ferroviária, no trem, que estava vindo para conversar com ela. Eu falei, lógico, me dá o nome da pessoa, como que ela vai estar vestida, enfim, uma pessoa que eu não conheço, eu vou. Ela falou, o nome dela é Ivete Scarpari. Bom, eu quase caí dura para trás, porque realmente é uma coisa que não tem como explicar. A Luciana nunca soube que eu tinha contato com a Ivete, e foi realmente uma surpresa, uma coisa até hoje, sem palavras para dizer, para descrever a emoção de ter ido buscar a Ivete, de ter conversado com ela e, de novo, num momento tão importante da minha vida, de uma perda tão significativa e tudo. Não acaba por aí. Eu li o pedido da Ivete no final agora de novembro sobre esses vídeos e, novamente, assim, uma coincidência enorme, porque eu acabei de perder meu pai. Então, de novo, num momento de uma perda muito significativa na minha vida, e a Ivete ressurge, e são coisas que são realmente inexplicáveis. Eu conversei com a Ivete rapidamente sobre fazer esse vídeo, o que foi novamente um prazer, e comentei com ela que eu tenho contato com a Luciana até hoje, mas claro que pela distância, eu morando aqui nos Estados Unidos e ela no Brasil, a gente não se fala sempre, mas a Lu é uma pessoa muito querida, a gente trabalhou junto e ela é minha filha torta, como eu costumo falar. Bom, a Ivete nem sabe do que eu vou comentar, mas chegou ontem, a Luciana me chama à noite e me pergunta sobre Aracaju, que é justamente onde eu conheci a Ivete, e é justamente aonde fecha, me parece, um período, ou não sei, da nossa história. Começou em Aracaju e vai se fechar lá. A Luciana me chama, a gente trabalha com turismo, ela queria umas informações, mas assim, de longe, o mundo é muito grande para ela me chamar e me perguntar de Aracaju. Então, tenho certeza que a Ivete vai gostar muito de saber disso. Eu estou emocionada e muito feliz de poder estar participando disso. E espero que vocês tenham certeza, quem escutar, tenho certeza que a Ivete tem muito para acrescentar na vida de todo mundo. Tá? Obrigado, Ivete, você é muito querida. Desejo para você tudo de melhor, sucesso incrível, porque você é uma pessoa iluminada. Tá? Um beijo, amo você.
Olá, bom dia. Meu nome é Milena, eu sou natural de Santos. Atualmente vivo em Londres, na Inglaterra, e fui convidada pela minha querida amiga Ivete para dar um pequeno depoimento a respeito das minhas experiências com a terapia de vidas passadas. Bom, eu conheci a Ivete ainda em Santos, quando eu trabalhava como advogada. Ela estava sempre exposta na mídia por conta da valorização dela como profissional. Ela sempre foi muito reconhecida por todos que a procuram e me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha ouvido falar da terapia de vidas passadas, mas eu sempre acreditei em outras vidas, como espiritualista que sou. E eu achei muito viável, ela me passou muita confiança e eu achei que eu deveria sim tentar, por conta de um problema, de um sonho recorrente que eu tinha, que me acordava durante a noite, que não me deixava ter paz durante o meu sono. Enfim, a minha primeira experiência foi fantástica. É uma experiência muito positiva, porque os resultados eles vêm imediatamente após o fim da regressão. É absolutamente curioso, amazing, é muito... Desculpa, há tanto tempo vivendo na Inglaterra, eu acabo esquecendo um pouco as palavras em português. É assim maravilhoso como a mente humana, ela ainda traz uma carga de outras vidas e por isso mesmo, pelo fato de eu não conseguir entender a origem de certos problemas na minha vida, é que eu procuro a regressão e ela sempre tem me ajudado muito. Foram 4 sessões já que eu fiz com a Ivete e todas muito produtivas, todas muito positivas. Te esclarece tantas coisas e principalmente te tira dos ombros aquela carga que você carrega, aqueles traumas que você nem sabe porque, medos, ansiedades. Numa delas eu tinha muito medo de estar perto de uma vela, de estar perto de fogo. Isso tudo desapareceu da minha vida. Então eu recomendo muito a terapia de vidas passadas, mas eu recomendo muito também com um bom profissional como é a Ivete. Uma pessoa com um coração enorme, uma profissional excelente, com muita experiência e dedicada ao que faz. Isso é o mais importante. Ela ama o que faz, ela gosta de estar com pessoas, ela gosta de ver o resultado, de ver a pessoa se sentindo bem. Ela não é o tipo de profissional que para no meio da consulta porque o tempo esgotou, de jeito nenhum. Se ela percebe que o paciente vai até o fim da regressão, ela continua a sessão. Foi por isso que eu me apaixonei pela Ivete, porque ela é um profissional muito humano acima de tudo. Então eu recomendo muito, não só a terapia de vidas passadas, mas principalmente com a profissional que a Ivete é. E por isso que a gente se tornou tão amigas. Ela hoje também mora na Inglaterra, e essa proximidade que a vida trouxe é simplesmente maravilhosa. Eu simplesmente a amo. Um beijo pra Ivete. E para vocês que todos estão interessados, eu recomendo bastante, tá bom? Porque o resultado é imediato e você vai adorar a experiência de viajar para outras vidas. É fantástico, faça isso. Eu espero que tenha ajudado com esse meu depoimento e estou à disposição para qualquer outra coisa. Olá pessoal, meu nome é Paloma, atualmente eu moro em Genebra, na Suíça. E quando eu conheci a Ivete, eu estava morando em Dublin. Eu frequentava um centro espírita em Dublin e ela foi fazer uma palestra de um tema. Infelizmente nesse dia eu não pude estar presente porque eu tive que trabalhar, mas teve amigas que estavam na palestra e escutaram a palestra, que foi maravilhosa. E posteriormente fizeram a regressão com a Ivete e falaram: Paloma, eu super indico porque nos trouxe uma verdade, assim, uma compreensão muito grande, né, do que elas estavam procurando. E nesse momento eu entrei em contato com a Ivete e no primeiro contato a gente foi um tarô, né? Ela jogou tarô.
E desde a primeira vez, ela sempre joga esse tarô para mim quando eu preciso de respostas, de questão de mudança de trabalho, de relacionamento, enfim, não né? Geralmente assim, quando eu preciso de alguma resposta, ela joga o tarô, que é o tarô de Crowley. São pouquíssimas as pessoas que sabem jogar esse tarô, e ela faz perfeitamente a forma que ela joga. Eu gosto muito, sabe? Me traz muitas das respostas que eu tô ali procurando, assim, me dá um discernimento, sabe? De qual caminho a seguir. E posteriormente, né, como ela faz a regressão, eu quis que ela fizesse para mim. No primeiro momento eu fiquei receosa de como seria a regressão online, né? Porque a gente distante, como é que seria? E olha, assim, não tem nada não tem nada a desejar. A Ivete, ela sabe conduzir perfeitamente toda a regressão do início ao fim. Então, assim, e é um conforto. Eu te falo que, na verdade, é um conforto. Você tá na sua casa, você tá ali no seu ambiente, né? Então, você não tem um porquê de não sentir segura, né? E, enfim, as regressões que eu fiz foram várias, porque desde a primeira vez, né? A primeira vez que você faz é difícil de não querer fazer novamente, principalmente você busca por respostas e você tem essas respostas para te dar. Você não entende por que passa por certas coisas, e a regressão realmente te dá um porquê, sabe? E assim, a primeira vez foi questão de família. Bom, já fiz várias vezes, mas as 3 foram mais, assim, mais marcantes para mim, que foi questão de família, questão de trabalho, que eu não entendia, porque eu tava num momento tão difícil, assim, de trabalhar com pessoas complicadas, e a questão de relacionamento. Eu tinha uma grande dificuldade de me relacionar, e depois dessa regressão, foi, assim, impressionante. 1 mês depois, eu encontrei meu atual noivo. Então, assim, é impressionante. Eu indico porque te traz respostas, sabe? E assim a sua vida fica mais leve, né? Então, eu gostaria de indicar a Ivete de olhos fechados. E é isso. Olá, o meu nome é Angela Alves. Pronto, eu queria contar aqui rapidamente a minha experiência com a Ivete. Eu conheço a Ivete já há alguns anos, mais de 10 anos. A conheci na Itália, onde eu morei, e fiquei a saber, pronto, da profissão da Ivete, não é? Do facto dela ser uma psicoterapeuta, de ser grafóloga, numeróloga, e são todos temas que me interessam muito. Ao que, a um certo ponto, venho a saber que a Ivete, pronto, também é especializada em fazer regressão, ou seja, na teoria, não é, da regressão, que é um tema que sempre me fascinou bastante, e que eu tentei fazer essa experiência, ou seja, eu fiz 2 vezes a experiência de regressão com a Ivete, digamos que modificou a minha vida completamente. Depois da experiência, por quê? Porque eu fui descobrir algumas falhas que havia, digamos assim, dentro de mim, algumas perguntas que ainda não tinha resposta até a data daquela regressão, da primeira regressão, sobretudo, que deixou-me bastante marcada. Eu lembro-me que passei muitos dias a visualizar aquela mulher, aquela pessoa que eu tinha sido, não é? Porque eu cheguei a visualizá-la de forma muito evidente, a minha outra encarnação, digamos, uma das minhas outras encarnações, não é? Ou seja, eu tenho certeza absoluta porque eu visualizei essa pessoa, consegui vê-la praticamente nos seus últimos tempos, no último período da sua vida, e me deixou muito marcada. Ou seja, eu fiquei muito orgulhosa daquela mulher que ela tinha sido. Tenho certeza que na minha atualidade eu trouxe alguma, digamos assim, herança daquela mulher, daquela guerreira que eu tinha sido depois naquela experiência de vida passada.
Para mim foi uma experiência realmente marcante, tanto que eu depois repeti uma segunda vez, porque eu tinha alguns traumas, algumas questões que estavam mal resolvidas devido à minha infância, principalmente em relacionamentos que não tinham corrido como eu desejava, e eu procurava respostas, como já falei, e consegui essas respostas através da regressão, ou seja, depois da regressão, das 2 regressões que eu fiz, realmente a minha vida tomou um outro rumo, eu consegui ter mais consciência, eu consegui ter mais, digamos assim, ficou muito mais claro certas coisas para mim e, sobretudo, eu consegui deixar aquele passado no passado e pensar, ok, Ângela, tu agora tens uma vida nova, esta é a tua vida atual, vamos deixar o passado lá onde ele ficou, não é? E vamos tentar trazer só a parte boa, vamos dizer assim, alguma personalidade, alguma coisa no meu caráter que com certeza já fazia parte desde na minha alma, né? Digamos assim, que faz parte do meu espírito, da minha alma de guerreira, de sobrevivente, que é assim que eu me defino. Eu aconselho a todos, é uma experiência seguramente fabulosa e na qual eu fico muito contente de ter feito, ainda bem, se eu soubesse tinha feito antes, porque eu fiz a regressão, falamos de cerca de 8 anos para cá, de 8 anos atrás, ou seja, até ali eu nunca tinha conhecido, nunca tinha me aproximado, sabia da regressão, sabia que existia, mas nunca tinha, obviamente, me aproximado. Ao que, obviamente, nada é por causa, eu conheço a Ivete, que é uma grande terapeuta, que é uma grande profissional, e decido confiar nela e fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz. Portanto, é isso que eu tenho a dizer, e pronto, obrigada a todos, e beijinhos a partir de Lisboa, nesse momento onde eu me encontro. Até logo! 5, 4, 3, 2, 1. Ciao Ivete, questo è il primo video della mia vita. Provo, vediamo come esce. Quando penso a te penso a 4 cose: grafologia, numerologia, tarocchi, regressione. Mio preferito? Numerologia. Tu sai che non faccio niente finché non c'è la luna giusta, il giorno giusto, il numero giusto. Secondi, tarocchi. Ogni decisione della mia vita viene eseguita con i tarocchi. Mi fido solo di te, e se seguo quello che mi dici tutto riesce bene, se non seguo ci sarà qualche problema. La prima volta che ti ho conosciuto nel 2012, un periodo difficile della mia vita, abbiamo fatto un consulto, tu sapevi già del mio passato senza conoscermi e hai previsto il mio futuro e dicevo, ma Ivete, non può succedere questo, ma è successo. Adesso sono in Florida con i miei 3 figli e sono felice. In quel consulto mi hai dato questa chiave, una chiave benedetta da uno sciaman in Irlanda che tu hai visitato, che onore. E lo porto sempre con me, è una buona fortuna, e abbiamo fatto questa collana. Abbiamo un piccolo progetto io e te insieme, e vorrei parlarne con tutti i tuoi seguitori, magari in un altro video. Siamo sempre amiche, parliamo sempre, a volte alle 5 di mattina da me, fuso orario un po' difficile, ma posso dire sei la mia migliore amica. Un consiglio che ho per voi, affidatevi a lei. Un'altra cosa, Rodrigo, sei un uomo grande, insieme fate una coppia meravigliosa. Una cosa finale, I love you both. Olá, meu nome é Cecília, eu sou do Brasil. Eu conheci a Ivete em 2015 em Dublin, num workshop que ela fez sobre numerologia, e depois falou algumas coisas sobre regressão de vidas passadas. E eu achei muito interessante, porque era uma coisa que eu queria muito fazer no Brasil e nunca tive a oportunidade de achar um profissional adequado para que eu fizesse isso. Mas era muita curiosidade realmente, nada específico para fazer a regressão. E a Ivete foi muito interessante porque quando nós nos conhecemos nesse lugar, nesse centro espírita, foi muita empatia da parte dela, assim, comigo e eu com ela, como se eu estivesse revendo uma antiga amiga. E nós nos vimos durante o sábado, que ela fez o workshop, e depois ela disse que no domingo ela faria sessões de regressão. Mas ela estava com problema numa sala que ela tinha alugado, era um problema de barulho, que ela não sabia como resolver aquilo.
E eu, sem muitos problemas, falei para ela, olha, se você quiser usar a minha casa para fazer as sessões, não tem problema. Leva as pessoas, a gente marca de hora em hora e a gente leva lá. E foi o que nós fizemos. Eu morava com a Miyoko em Dublin, nós cedemos o nosso quarto para ela atender as pessoas lá. E assim foi durante o dia todo, ela trabalhou no domingo inteiro e nós deixamos as nossas sessões por último, para que assim a gente tivesse a oportunidade de tirar um pouquinho mais de informação dela. Depois de fazer a sessão, ela pôde sentar para conversar com a gente e explicar algumas coisas, que foi muito bacana, sabe? Esse feedback dela, ela deu para todo mundo, claro, mas como a casa a gente tinha cedido a casa, a gente espremeu dela algumas coisinhas a mais, né? Então a gente pôde conversar um pouco mais, sabe? Regado a um chá, regado a algumas coisinhas e uma conversa um pouco mais demorada. Então foi muito bacana ter conhecido a Ivete, ter reencontrado a Ivete, que é o que eu sempre digo, que ela é uma amiga minha de muito tempo e eu espero levá-la por muito tempo. A Ivete me deu oportunidade de conhecer pessoas, porque mesmo a gente estando longe, ela me apresentou duas pessoas maravilhosas que eu fiz amizade, mesmo que virtualmente, mas eu espero que um dia eu as conheça. Ela tem uma gama de amigos muito grandes, de pessoas que a seguem, são muitas pessoas do bem que seguem a Ivete e que fazem também trabalhos super bacanas e que tem experiências diferentes para poder trocar. Então ela me incluiu num grupo, a gente criou um grupo de WhatsApp para ela poder trocar informações e tal. Isso foi uma fase muito bacana, sabe? A Ivete sempre tem coisas para dividir com a gente, sempre tem coisas que agrega, sabe? Ela sempre tem experiências que ela divide, ela não leva só para ela. E ela tem sempre alguma coisa para ajudar a gente. Tudo que eu preciso, eu peço para ela, ela tá sempre do ladinho, assim como eu também, quando ela precisa de alguma coisa, ela sabe que pode contar comigo, né? Mesmo a gente estando longe, mas a gente está perto de coração. Espero uma hora a gente se encontrar pelo mundão aí, ou então, Ivete, você vir para o Brasil para ver a gente, não é? Com relação à regressão, eu acho a Ivete uma pessoa extremamente qualificada para esse tipo de coisa, assim como outras coisas que ela também tem e que eu não conheço nem 1/3 de tudo que ela faz, sinceramente, que são muitos trabalhos que ela faz. Ela é uma pessoa muito bem conceituada nesse mundo todo, assim, com relação a esses assuntos. Com relação à regressão, ela não deixa a ponta solta, ela sempre te informa sobre as coisas, ela sempre tá te falando sobre as coisas, ela te alerta, faz uma regressão, mas de uma certa forma, você fica às vezes meio confuso, ela te ajuda a chegar em algumas respostas, ela conversa com você, ela te dá esse feedback todo, sabe? Ela não deixa você sem saber o que está acontecendo. Então é uma profissional maravilhosa nesse sentido, sabe? Sempre tem alguma coisa de muito bom para passar para a gente. Então as coisas que eu tenho que dizer da Ivete são sempre muito boas, porque ela é uma amiga do coração e é uma amiga muito antiga. Então fica aqui o meu beijo, o meu abraço para você, Ivete, e espero que a gente se encontre qualquer hora. Tá bom? Um grande beijo.